1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, amém? Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo luz à Tua palavra, entendimento aos nossos corações, Senhor, e que nós saímos daqui desafiados a colocar a Tua palavra em prática. Essa é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Conhecendo o verdadeiro amor cristão. O apóstolo Paulo, ele escreveu um dos mais importantes textos da Bíblia, esse texto de 1 Coríntios 13. Ele vem falando para a igreja de Corinto, uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, a igreja que tinha divisões. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefás, outros diziam que era de Cristo. Eles tinham problemas com os dons espirituais, eles tinham problemas com a ceia do Senhor. Era uma igreja bem complicada mesmo. E nesse versículo ele vem para ensinar a igreja de Corinto, né? Para que eles conheçam o verdadeiro amor cristão. E aqui a gente vai ver 3 lições que esse texto ensinou para aquela igreja de Corinto e ensina para a nossa igreja hoje, a igreja de hoje. A primeira lição está aí no versículo 1 ao 3, que é o que precisamos conhecer o valor do verdadeiro amor. Ele diz aí no versículo 1 a 3, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Você pode falar línguas estranhas, né? Línguas dos homens e dos anjos. A gente tem visto muito isso hoje aí. Pessoas que se autodenominam, né? Pastor, bispo, apóstolo, principalmente os pentecostais, eles falam em línguas e muitos não têm o dom da língua, mas falam em língua. Uma língua estranha, né? Não sei se os irmãos viram agora recente aí, tem um tal de apóstolo chamado Joma. Misericórdia, irmão. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Ele vai falando em Joma. Aí se tornou o apóstolo Joma. Que palhaçada. Outro agora há pouco também, né? O apóstolo dos Playboys. Vocês irmãos viram o escândalo agora? Um escândalo que ele falou assim, que ele foi chamado por Deus para evangelizar os playboys da zona sul do Rio de Janeiro. E as cavalas, as mulheres, né?
irmã, né? Aí fala em línguas e fala que é Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você pode falar a língua dos homens, né? Ser bem eloquente, ter boa palavra e falar a língua dos anjos. Até o dom, né? Que ele está falando de dom aqui, mas esses caras não têm o dom. Mas se não tiver amor, não adianta nada. É como o sino que tine, é um barulho. É só barulho, mais nada, né? Nós devemos conhecer o valor do amor. E o valor do amor não está em falar em línguas estranhas, não está. Se a pessoa, os dons espirituais, sabe para que serve, irmãos? Para edificação do outro. Se Deus te deu um dom, não é para você. O dom que Deus dá para a igreja é para o outro. Se eu não estiver usando em prol do outro, não vale nada. Porque é sem amor. A maioria do que a gente vê aí que fala que tem dom, e às vezes tem mesmo, mas se auto-vangloria, de nada vale diante de Deus. Precisamos conhecer esse real valor do amor. Você pode profetizar, a pessoa pode ser profeta, trazer palavras de profecia, mas se não tiver amor, nada adianta. Eu falei esses dias num culto de quarta-feira aqui, né? Que o dom deveria estar ao lado de um fruto do Espírito. Porque tem gente que traz palavra de conhecimento, mas é palavra dura, sem amor. É como o sino que bate, é como um ferro. O dom espiritual ele tem que andar com um fruto do lado. Se não tiver um fruto do lado, ele fica sem som. O som é barulhento. Às vezes você traz até uma palavra, né? É uma profecia, mas dura, mata a pessoa, né? A palavra, se não for colocada com amor, né? Com tempero, não vai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Não adianta nada diante de Deus. Não adianta nada, porque esse dom eu estou usando em meu benefício próprio. Eu estou falando a língua dos homens e dos anjos, mas para minha edificação própria. Para que eu seja conhecido como o crente, o crentão, né? O crentão. Não é isso que Paulo fala aqui para essa igreja. Olha, vocês podem até profetizar, como eles, ainda que eu tenha o dom de profecia, né, que é um dos maiores dons, e eu saiba todos os mistérios, né, e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, de nada serei, de nada vale. Olha que coisa, irmãos. Já parou para pensar nisso aqui? A pessoa fala, eu tenho fé, eu curo pessoas, né? Eu faço milagres, eu não sei o quê. Mas sem amor, de nada adianta. De nada adianta diante de Deus. Você vai ser glorificado diante dos homens. As pessoas vão te aplaudir, mas Deus não vai, porque é sem amor, né? É para benefício próprio. Esses caras que eu citei aqui, esses dois, né? Enriquecendo a custa dos outros, fama na internet, não sei o quê. Sem amor, né? Sem amor. Se você pegar o vídeo desses caras aí, misericórdia, né? Os caras só são abutres, né? Abutres mesmo, e usando, né, o nome de Deus em vão, e um monte de bobão atrás deles, né? Um monte de bobão atrás deles, né? Gosta de ser enganados, gosta de ouvir porcaria, né? Gosta mesmo, mas a palavra de Deus fala isso, né? Que no final dos tempos alguns iriam procurar pessoas que falassem aquilo que eles querem ouvir, né? Não quer ouvir a palavra de Deus verdadeira, né? Você pode fazer boas obras aqui, ó, verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Eu posso fazer boas obras, eu posso me sacrificar, mas se não tiver amor, de nada adianta. Sem amor, nada adianta, irmãos. Você pode fazer um monte de coisa, mas se não tiver o amor verdadeiro, é o amor que Deus sabe qual é a sua motivação, né? Qual é a minha motivação. Se não tiver amor, de nada vale, né? Qual é a sua motivação quando você está fazendo a obra de Deus? Qual é a sua motivação quando você está ministrando, né? Fazendo a obra do Senhor? Se ela não for o amor verdadeiro, de nada adianta, né? E a gente sabe disso, né? Quando a gente está fazendo a coisa que não é
com amor verdadeiro, com amor sincero. Porque a gente é fácil da gente enganar os homens, porque senão esses caras não tinham milhões de seguidores, né? Porque senão as igrejas desses caras não estavam cheias. E o cara fala palavrão no púlpito, o apóstolo dos saradão lá. É uma piada, irmão, é uma piada. Né? Uma piada maior é pessoas que se dizem crente correndo atrás desses caras. Meu Deus, eu fico assim, rapaz. Né? Quando eu era pequeno, e eu via os crentes, era uma coisa de louco. A gente chamava os caras até de louco, não era ou não era? Quando a gente era moleque, via os crentes passando evangelizando. Eu falava, os doidos aí. Os caras eram doidos mesmo. Os caras só falavam de Jesus. Os caras andavam com folheto na mão. Os caras pagavam mico. Né? Os caras eram crente. Né? Crente. Hoje não, irmãos. A gente está vivendo os últimos. Falei para a classe agora há pouco dos meninos lá. Né? Vocês têm vergonha de pagar mico por Jesus. Mas você já paga mico por tanta coisa. Né? Você já passa vergonha por tanta coisa. Mas por Jesus a gente não quer. A gente não quer ser crente, né? Ter o DNA, o pedigree de crente mesmo mais. Agora a gente tem que se adequar ao meio. Como eu falei a semana passada, né? Que você quer ser produto do meio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não foi produto do meio. Ele foi diferente em meio à Babilônia. Amém, irmãos? Qual é a sua motivação quando você faz as coisas? Olha o que esse texto está dizendo, irmão. Você pode profetizar, você pode falar em língua, você pode sapatear, rodar, pular, falar um monte de coisa, né? Você pode, eu dei isso, eu fiz aquilo, né? Eu dei o meu corpo, quando eu oro, né? Quando eu oro, o monte se transforma, se transporta, vale nada, se não tiver amor. É tanto que Jesus lá no final dos tempos, ele fala assim, que muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu ressuscitei pessoas, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, sinais e prodígios. Jesus fala, aparta-te de mim que eu não te conheço. Olha, porque não tinha amor. O amor verdadeiro, o amor igual de Cristo, né? O amor igual de Deus. O amor filéu, o amor de amigo, o amor eros, e tem o amor ágape, é o amor sacrificial. O amor que não tem interesse em nada. Ele faz por amor. Ele faz porque ele entende que Deus amou ele primeiro, que Jesus amou ele primeiro. Ele não quer nada em troca, ele faz porque ele ama, simplesmente ama. Qual é a minha e a sua real motivação quando nós estamos fazendo a obra do Senhor? Se for sem amor, se for para ganhar reconhecimento do homem, tchau, bye, né? Então não adianta, diante de Deus não chega a nada. Mas se tiver a motivação correta, com certeza o Senhor está aplaudindo. A segunda lição que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto e que serve para nós hoje também, né? Está do versículo 4 ao 8, que nós precisamos conhecer as atitudes do amor. Primeiro a gente conhece o valor do amor. O valor do amor não está em sinais e maravilha. O valor do amor não está em palavras bonitas, em pregar bonito, isso aqui. Não, o valor do amor está no verdadeiro amor, né? Que é o amor de Cristo. É entender que você foi amado por Ele. E o segundo, você precisa conhecer as atitudes do amor. Do verso 4 aí em diante diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós precisamos conhecer e praticar esse amor aqui. Esse é o cristianismo verdadeiro. O amor, ele é paciente, né? A gente é paciente. Eu mesmo ultimamente estou tão impaciente. Meu Deus, né? O amor, ele é paciente, ele espera, ele confia que vai acontecer alguma coisa, amém? O amor, ele é bondoso, né? Às vezes você não quer fazer essa pessoa, né? Eu já ajudei tanto, né? Uma vez dando aula sobre amor lá na classe, eu acho que era esse texto, na classe lá de Guaianás, e o irmão falou: pastor, a pessoa já pisou na bola 4 vezes, eu vou ficar ajudando ela?
falei, irmão. Mas a Bíblia fala que se o galho não der fruto, tem que ser cortado. Aí eu até já falei para os irmãos, eu falei para ele assim, quem é o agricultor, né? Ele falou, Deus. Quem é a videira? Ele falou, Jesus. Nós somos o quê? Os galhos. Eu falei, Deus é besta de deixar o facão na nossa mão, irmão, né? É Deus que poda, não é eu e você que vai podar o outro, né? Então a gente não é também isso aqui, né? Mas a gente tem que ser bondoso. O amor não inveja, né? A gente não fica com inveja quando o outro obtém o sucesso, né? Mas tem crente assim, sabia? Tem crente invejoso, é um pecado. Você tem que se alegrar com a conquista do seu irmão. Não ficar lá, é só ele, só ela. Glória a Deus, né? Que Deus te dê mais, né? Que Deus te abençoe mais. Não tem inveja, não se vangloria, né? Já viu gente que faz a estátua de Nabucodonosor? Será que Nabucodonosor tinha quantos metros? A Bíblia não fala. Será que ele tinha 1,60 m? Sabe quanto tinha a estátua dele? 30 metros. A gente não é assim? A gente às vezes vai contar um fato, né, para os colegas de trabalho ou de escola, né, Mike? Aí você fala que você fez um gol contra, chega lá e fala que fez 10 gols, né? A gente não conta maior o negócio, né? Faz uma estátua maior do que a gente. O amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não se infla, não maltrata, não procura seus interesses, né? Sempre está procurando o interesse do próximo. Não se ira facilmente. A gente se ira facilmente? Essa semana eu me irei facilmente. Eu estava meditando esse texto e falei, Senhor, me perdoa. Até cumprimentei já o rapaz lá. Ele foi entrar lá, dando problema no sistema na empresa, lá na biometria de todo mundo. Ele, a culpa é de vocês, não sei o quê. Aí eu falei, vai reclamar do seu chefe e lá do meu chefe também. Eu falei para ele, nervoso. Depois eu falei, eu não deveria ter respondido tão asperamente ele, né? E a gente às vezes a gente se irrita facilmente, né? Vai pro 220. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Não guarda rancor, irmão. A gente guarda rancor. O que é guardar rancor? É a raiz de amargura, né? A gente coloca raiz na coisa. E para isso sair daí, dá trabalho. O amor, ele não guarda rancor. O amor não guarda. O amor, ele perdoa, né? O amor libera perdão. Eu vi um vídeo essa semana, um senhor que matou mais de 40 pessoas nos Estados Unidos. Não sei se os irmãos viram esse vídeo. Ele foi levado a tribunal e passa as pessoas que ele matou, as filhas. Ele é um psicopata, né? E as pessoas chegavam, ele sentado lá, as pessoas chegavam em frente, as mães, né, os parentes daquelas pessoas, e falavam, você tem que ir para o inferno, você tem que morrer. Ele não esboça nenhuma reação. Alguém viu esse vídeo? Ele fica parado, tá assim, e a pessoa xingando ele. Ele não está em outro mundo. Ele diz que inclusive não lembra das pessoas que ele matou, se ele estrupava também. Mais de 30, 40, tipo o maníaco do parque, aquele cara lá de Goiás, né, que matou mais de 30 mulheres também, mulheres. E as pessoas vêm e xingam ele mesmo. Você tem que ir para o inferno, você vai morrer. Ele é condenado à prisão perpétua, porque ele fala que ele confessa, né, os crimes. Mas as pessoas xingam ele, dizendo que ele tem que morrer, que ele tem que ir para o inferno, que ele tem que não sei o quê. Todos os parentes das vítimas que vinham xingavam ele. E ele fica neutro, parece que ele está em outro mundo. Aí vem um senhorzinho para a tribuna lá. E ele fala assim, através de você, eu conheci o verdadeiro amor de Cristo. Ou eu fui colocado à prova para o verdadeiro amor de Cristo. Aí ele fala assim, eu poderia falar o que todas os parentes das vítimas veio aqui e falou que preferia a sua morte, te xingou. Mas eu te perdoo, em nome de Jesus. Aquele homem desaba. Aquela feição. Ele ficava assim. Ele não estava nem aí. O psicopata, ele está no outro mundo, né? Ele não tem emoção. Esse homem desaba, irmãos. Esse homem começa a chorar. O rosto dele começa a mexer e o senhorzinho lá fala, eu perdoo você. Eu tenho todas as razões do mundo para te xingar, para dizer que você vai para o inferno. Mas Cristo me ensinou
né? A graça de Cristo me alcançou sem eu merecer nada. E eu perdoo você pelo aquilo que você fez, mas o homem chora. O amor quebra o jugo, amém? Não guarda rancor. Esse é o amor de Cristo, irmão. Esse é o amor verdadeiro. O amor que não quer nada em troca, não guarda rancor, perdoa. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, né? O amor, o amor que ama, né? Ele também corrige, né? Ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor pode tudo, né? Versículo 7 aí, eles tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. Jesus suportou tudo por causa de mim e você, né? Jesus suportou tudo, todo o nosso pecado da humanidade sobre ele, sem ter feito nada, né? E ele fala: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que faz, né? Estevão, né, apedrejado ali, ele fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. E o próprio Senhor Jesus se levanta para receber ele. Mas a gente é difícil para perdoar, não é? Estava falando isso com uns amigos lá do trabalho ontem, e esse amigo falou: é difícil. Eu mandei até para eles o filme do Fenômeno Lázaro e mandei o vídeo desse senhorzinho lá. Falei: é difícil mesmo, se não for o Espírito Santo na nossa vida. Mas é isso que Deus pede para a gente, né? E não tem que ter sentimento, eu tenho que obedecer, é mandamento, né? Mandamento manda eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu quero mandar eu para o inferno? Não, né? Eu quero mandar os outros, né? Lembra do Joel White lá que eu falei já? Senhor, cai fogo do céu lá na banca de revista lá. Aí chega no outro dia lá, a revista está virada. E ele fala: caramba, eu ia mandar o cara para o inferno. Aí o cara passou, outra pessoa lá, falou da revista Playboy e a pessoa mudou. Ele evangelizou aquele rapaz, ganhou ele para Jesus. Mas a gente já quer mandar a pessoa para o inferno. A gente era para ter ido para o inferno, Jesus não mandou a gente, né? Não mandou eu e você. Eu merecia o inferno pelos meus pecados, mas Jesus não mandou, pagou o preço por mim. Mas eu não quero perdoar. Não. Aquele senhor perdeu a filha. Olha que exemplo, irmão. Eu falei: caramba, é difícil isso aí, né? O velho chegou lá e falou: você matou minha filha. Mas quebrou aquele coração de pedra ali. Um cara que é um psicopata, que não tem nenhuma emoção. Todo mundo xingando ele. Quando o cara falou: eu perdoo você. Eu perdoo você. Que a graça me alcançou e ela pode te alcançar. E alcançou ele, né? Que ele ia ser levado à pena de morte. Ele ficou como perpétuo. E pode ser que ele se salve, né? Nós estamos vivendo o período da graça. Não é olho por olho e dente por dente. Se a gente estivesse vivendo o período da lei, nós já estávamos mortos. Nós mesmos. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. O amor pode tudo, irmão. Então ele suporta as coisas, na esperança e certeza de que dias melhores virão. Tenha fé, acredite. O amor, ele faz isso, né? Você pode estar passando por lutas e provações agora, né? Tudo sofre, está sofrendo, mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque dias melhores virão. Está havendo um avivamento, né? Ou alguns dizem que não, lá nos Estados Unidos. Começou já faz mais de uma semana na universidade lá, que nos anos 70 teve um avivamento lá. E a palavra que começou o culto na quarta-feira outra foi: arrependei-vos, confesse os seus pecados. E teve o culto e as pessoas foram para casa e 30 jovens ficaram lá. E hoje o pessoal não quer ir mais embora. Já mais 3 universidades nos Estados Unidos começou também. E eu creio que esse avivamento vai chegar aqui no Brasil também. E vai haver um avivamento também na tua casa, irmãos. Creia! Você está suportando um jugo muito pesado, mas Deus não está alheio. Mas abra o seu coração para o amor de Deus. Suporta tudo, mas crê também em tudo, que Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas não deixe de amar. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aquilo que você quer para você, também queira para o seu próximo. Eu fiz uma dinâmica uma vez, né? Uma aula que eu dei. Eu falei assim: o que é que você quer, irmão, na classe? Aí
Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero geladeira farta. Ah, Aí eu falei, coloquei lá, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que você deseja para você, tem que desejar para o seu próximo. Ah, é? É mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Faz esse triângulo. É esse amor que nós precisamos. Né? Jesus falou para os fariseus lá que não adiantava nada aquele culto deles. Né? E Jesus conta a história lá, uma parábola, né? Uma pessoa ia andando e foi roubada, os salteadores quase matam ele, aí vem um sacerdote, vem um pastor, né? Passa de lado. Eu já tive essas experiências também. Já falei para os irmãos, né, lá no metrô da Anhangabaú, o cara pedindo lá, eu passei de lado. Aí quando eu fui descer a outro lance da escada rolante, o senhor falou, o sacerdote passou do lado. Eu já peguei, já subi. Já peguei a outra escada, nem fui pro metrô. Fui lá, ô meu querido, tudo bem? Tá precisando de quê? Não tem muito não, mas toma aqui R$5 aí. Falei, não vou para casa com esse pecado não. Então, pode passar do lado? Pode, né? Já falei do pastor amigo meu lá, né, que, saindo do culto de oração. Ô pastor, não, tem trocado não. Mas não quero um trocado, eu queria só que o senhor orasse por mim. Ai meu Deus. Saindo de um culto de oração, a gente não é assim? No automático, né? Então o sacerdote passou do lado, o levita, né, o Alexandre, né, e as irmãs que cantam, os levitas, né, saindo daí do culto lá de Jerusalém. Oh Senhor, né, louvando, e passou de lado também, né? Aí vem lá um não crente passando, aí vê aquele cara lá, aí pega ele, cuida das feridas dele, olha que coisa, põe ele no jumentinho, e o cara ia trabalhar, hein? A gente quando vai trabalhar fala, eu só não vou ajudar, senhor, eu estou atrasado, não é assim? Só não vou ajudar porque eu estou atrasado, eu vou para a igreja, para o culto, se eu chegar atrasado o pastor me pega, ela tem que ir para a igreja. Aí o cara colocou no jumentinho lá, levou lá no hotel, colocou o cara lá, chegou pro dono do hotel e falou, olha, quanto que fica aí para ele ficar uma semana aí, sei lá, até o dia que ele precisar tanto. Se ele gastar mais, quando eu voltar da viagem eu pago. Olha que coisa, irmão. Nem crente era, nem da Igreja Batista Resplandecer era, eu fiquei bravo com essa parábola de Jesus aí. Aí Jesus falou, quem é o próximo daquele homem lá, né? Porque ele falou o que a lei diz. Jesus pergunta para o fariseu, né? Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus fala, o que diz a lei? E ele, cheio da palavra, né? Tinha palavra, mas não tinha amor, né? O fariseu, né? Ah, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Conhecia a Bíblia. Amar e o teu próximo a ti mesmo. Jesus fala, quem é o próximo daquele homem lá? Irmãos, tinha 3 correntes lá, brava, de pensamento, né? Tinha judeus, que o próximo para ele era o outro judeu. Tinha judeu que dizia, o próximo para mim é o judeu de nascimento, das tribos, e aquele que se converte ao judaísmo. E tinha uma corrente que dizia, qualquer um é meu próximo, menos um samaritano. E Jesus usa o que? A parábola do samaritano. O samaritano é que ajuda. E o bom samaritano, né? Aquela corrente que estava ali diante de Jesus era a pior dos fariseus. Porque eles eram aqueles que acreditavam que qualquer um podia ser próximo dele, menos um samaritano. E Jesus, na sua infinita sabedoria, usa uma parábola usando um samaritano como próximo daquele homem. E eles falam assim, né? Quando Jesus fala, quem é o próximo ali? Aí ele fala, aquele que o ajudou, nem fala o nome samaritano. Olha como a gente é. A gente hoje não está mais ou menos assim. Passar de lado para um lado, passar, o amor, irmão, não adianta falar tal, mas sem amor não adianta. Né? Não adianta, né? A gente não tiver o amor nunca perece, né? Ele continua aí. O amor, ele continua, né? O amor nunca perece, as profecias vão desaparecer, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, mas o amor não. Então, se você não tiver amor, né, a Bíblia fala o quê? Se a gente não amar aquele que nós vemos, como eu amo Deus, não ama. Se eu não amar o meu próximo, eu não amo Deus. Eu tenho que mostrar o meu amor a Deus através do meu próximo, como bom samaritano, senão não adianta. Que cristianismo é esse que a gente tem vivido hoje? Eu
Tem uma pessoa que eu estava... Ele é de uma determinada igreja, ele disse que a pessoa passou lá e falou assim, eu posso usar o banheiro? E o rapaz falou, não. E ele ainda concordou, ele falando, mas tem que ir lá mesmo, numa igreja aí que é exclusivista. Eu falei, irmão, mas lá não é, a igreja lá não é boteco. Irmão, deixar o cara ir no banheiro. Olha como a gente é. Olha como a igreja está, né? Cadê o amor, né? Precisamos conhecer o verdadeiro amor cristão. O verdadeiro amor cristão é o amor de Cristo. A gente sempre tem que perguntar, como é que Jesus reagiria nessa situação? Será que Jesus reagiria como eu reajo diante dos problemas e dificuldades do meu próximo? Terceira lição aqui, precisamos conhecer a vitória do amor. Né? Versículo 10 aí que diz assim, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Né? O amor, ele é perfeito. Né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então a gente vai chegar a um período, quando a gente estiver com o Senhor, que todas essas coisas aqui não valem de nada, irmão. A gente muitas vezes hoje age como menino. Precisamos crescer espiritualmente. Se a gente tiver o amor de Deus em nós. Eu lembro do irmão Bill. O irmão Bill, ele veio para Jesus, ele estava bêbado, passando em frente da igreja e o louvor tocando. Ele disse que foi atraído pelo louvor. Ele entrou na igreja e ali ele chorou na presença de Deus. Ele disse que entregou a vida, ficou bom na hora. E ele se converteu. Mas ele trabalhava no Brás, ele ia de trem lá de Guaianazes até o Brás. E uma pessoa ficou possessa. E tinha os irmãos que iam no trem, né? O culto dos irmãos e tal. E foi ele disse que um gritava, outro falava, outro não sei o quê. Ele chegou lá, viu aquela pessoa, era uma mulher. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, ela caiu, né? Ele foi lá e deu um beijo na testa dela. E falou para ela, Jesus te ama. A mulher foi liberta na hora. Ele disse, eu senti um amor tão grande pelaquela mulher. O amor, todo mundo lá, os irmãos pregando, tudo, sem amor, que não sei o que, xingava a mulher, sai, né? Ele foi lá, assim, separou todo mundo, pegou ela, deu um abraço, deu um beijo na testa dela, e falou, ele era gaguinho, né? Jesus ama você. Ela foi liberta na hora, o demônio foi embora. O amor. O amor. Eu trabalhei com uma colega que ela foi na Universal e o noivo dela ficou possesso lá. E os pastores não conseguiam libertar. E quando ela abraçou ele, e ela falou em nome de Jesus, antes de ir embora, o demônio falou, eu só vou porque você ama muito ele. E por causa do seu amor, vou. Mas por causa deles, não. Porque eles não têm amor. E o demônio foi embora na hora. Por causa do amor, né? Precisamos conhecer essa vitória, né? O amor é o maior de todos. O versículo 13 aí ele diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, no céu vai precisar de fé mais? Não. A gente já está face a face, como ele diz aqui. Nós não vamos ver mais como espelho, mas vamos ver nitidamente a Jesus. Ver nitidamente a Deus. Não precisa mais de fé lá. No céu nós vamos precisar da esperança? Não. Porque aquilo que a gente espera é estar com Cristo, amém? E no céu nós vamos estar com Ele. No céu nós vamos ter o amor? Sim. Deus é amor, amém? No céu a gente não vai ter mais diferença, não vai ter mais inveja, não vai ter mais rancor, como ele está dizendo aqui. No céu vai ter o amor, amém? Porque Deus é amor. E nós podemos experimentar isso aqui, irmãos. O diabo faz de tudo, roubar, matar e destruir, para que acabe o amor, para que acabe a união dos filhos de Deus. E ele fica dando risada, tomando suco de laranja e balançando na rede, quando nós brigamos. É verdade, irmão. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, Ele quer que nós nos amemos, assim como Ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que a primeira igreja lá, né,
no início, né? Eles eram conhecidos porque eles se amavam, tinham tudo em comum. Não precisava nem evangelizar. As pessoas vinham, o texto de Atos fala eles vinham se juntar. Não saíam nem para evangelizar. O amor era tão grande daquela igreja, né? A união era tão grande daquela igreja que as pessoas vinham, eu quero isso para mim. Era atraída pelo Espírito Santo. Então, questionando, né, se é avivamento ou não nos Estados Unidos. E ontem eu estava falando até com o Douglas sobre isso, né? Ele falou, teve um avivamento aqui de algumas bandas. Eu falei, não foi avivamento não. Foi um movimento de algumas bandas que hoje elas estão caídas, né? O Old Sheep e outras mais aí. Mas avivamento a gente é atraído, a gente quer ir para lá, porque você sente sede de Deus, amém? No avivamento há mudança de vida, a mudança. As pessoas choram pelo pecado, as pessoas caem no chão, não precisa nada. E outra, eu falei para eles, lá não tem ninguém famoso. Foi 30 jovens, 30 estudantes que começaram a louvar ao Senhor. E as pessoas começaram a ser atraídas. Não tem, quem é o pregador famoso que está lá? Ninguém. Qual é a banda famosa que está lá? Nenhuma. O Espírito Santo sendo clamado. E o amor, né, sendo derramado, eles dizendo, arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Né? E clamando pelo amor de Deus ali. Reconhecendo o amor de Deus. Eu vi um testemunho de um moço, ele dizendo assim que conheceu o amor. Ele falou, eu conheci o amor, chorando. Quando eu vi o amor pregado na cruz. Ele falou, eu conheci o amor. Esse é o amor, ele fala, né? Esse jovem falando. Hoje ele é pastor, um jovem. Ele falou, esse é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Que não me pediu nada. Que não me pede nada. A não ser... Eu falei para ele, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Quando ele viu o amor na cruz, quando ele entendeu aquilo que Jesus fez na cruz, ele falou, Senhor, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho para te dar são os meus pecados. Eu falei, meu Deus, olha que amor. O nosso amor que morreu na cruz, ele não quer nada meu e seu. Ele só quer os nossos pecados. E aquele jovem começou a chorar. Ele falou, a única coisa que eu tenho que dar para Deus, a única coisa que eu tenho que dar para Jesus é os meus pecados, eles não querem nada de mim. E ele falou, eu tenho os meus pecados, eu te entrego a ti, Senhor. E ele disse que ali o Espírito Santo veio sobre ele. E ele entregou, né? Entregou o pecado. E você, meu querido, o que você vai fazer, né? A partir de hoje, que você conheceu o valor do amor, as atitudes do amor, eu tenho que tomar atitudes, né? Se eu tiver que amar o meu irmão, a Bíblia fala para eu amar aquele que me odeia, irmãos. Isso é o cristianismo, né? Esse é o cristianismo, esse é o cristianismo de Cristo. Se a gente está vivendo outro, não, mas eu só vou amar quem me ama. Jesus fala isso, né? De que adianta? De que adianta se eu amo só quem me ama? Mas é um sentimento. Não, é mandamento. Mandamento se obedece e deixa na mão do Senhor. O que você vai fazer a partir de hoje? Né? Quais as atitudes ao amor você vai tomar? Né? Qual será a sua atitude a partir de hoje? O amor, ele é paciente, ele é bondoso, não se vangloria, não inveja, não guarda rancor, o amor perdoa. Né? Coloque diante de Deus, né, aquilo que eu não estou fazendo como cristão verdadeiro, né? Será que a gente vai entregar para Jesus, né? Se a gente não está conseguindo perdoar, se a gente não está conseguindo amar o outro irmão, se o irmão às vezes é um adversário nosso. Meu adversário é Satanás. Lembra quarta-feira que eu falei? O adversário é Satanás. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para derramar sobre nós o seu amor. E ele não pede nada da gente. Só que a gente entregue para ele os nossos pecados. Se arrependa e creia, né, no Senhor Jesus. Entregue para ele os seus pecados. Amém, irmão? Eu falei, aqui está o cristianismo. Aqui está, só basta a gente colocar em prática. Né? Se a gente estiver vivendo ao contrário, é isso que o diabo quer. Né? Mas a gente tem que tomar atitudes a partir de hoje. Senhor, eu quero viver o verdadeiro amor. Eu quero na prática, irmãos.
Você pode enganar a você mesmo, enganar o pastor, mas é diante de Deus. Senhor, eu confesso o meu pecado diante do Senhor. Eu tenho me irritado, eu tenho irado facilmente, eu tenho guardado rancor, eu não tenho perdoado, eu tenho dificuldade. Coloca diante do Senhor. O Espírito do Senhor é que vai vir sobre nós. Aquele senhorzinho perdoou porque ele estava cheio do Espírito Santo, irmão. Eu falei, meu Deus, né? É uma coisa a nossos olhos, é impossível, né? Você dizer, não, eu quero revanche, né? Esse cara aí, ele fala, não, eu vou perdoar porque Jesus me perdoou primeiro. Cheio do Espírito do Senhor. Andai no Espírito, não cumprirei os desejos da carne. Amém? Vamos orar? Ficar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por conhecer um pouquinho do amor de Cristo. O amor que não pede nada em troca, que não quer nada de nós, apenas quer os nossos pecados, quer o nosso coração puro, é Ele que vai purificar, que nós não temos capacidade nenhuma de purificar, mas nós entregamos totalmente a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, meu Deus, entregamos os nossos pecados, pedimos que o Senhor nos purifique, pedimos que o Espírito do Senhor venha nos ajudar, Senhor, a viver esse amor verdadeiro, a colocar em prática essas atitudes do amor. Meu Deus, em nome de Jesus, faz isso, meu Pai. Faz isso para a glória do Teu nome. Faz isso para louvor do Senhor. Pai, tira todo mal sobre a Tua igreja. Todo espírito contrário, ele venha cair por terra agora. Todo espírito que não está cheio do amor, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que o amor de Deus, o amor do Pai, venha sobre cada coração aqui nessa noite, Senhor. Sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que ainda vão assistir também, Senhor. Que eles entendam o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o amor de Jesus, que Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda não tínhamos nada para dar para Ele. Quando nós ainda estávamos no lamaçal do pecado, quando nós ainda cheirávamos mal, apodrecidos, e nossa justiça é como trapo de imundícia até hoje. Nós somos purificados no sangue carmesim do Senhor Jesus. Por causa do sangue dele nós ficamos alvo como a neve, e nós não temos nenhum mérito nisso. O mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas a nossa esperança, Senhor, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Nós cremos em tempos melhores. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que dias melhores virão, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Brasil. Que esse avivamento venha sobre a Tua igreja no Brasil. Eu creio que o Senhor está purificando, Senhor, tirando, meu Deus, aqueles que têm denegrido a imagem de Jesus. Purifica, Senhor, purifica a Tua igreja, meu Pai. Vai limpando, Senhor, vai tirando, Senhor, vai tirando todo mau cheiro, Senhor, toda roupa suja, meu Pai. O Senhor vai vir buscar uma noiva pura, uma noiva sem mácula, sem mancha, meu Deus. E nós queremos estar, Senhor, nessa noiva. Nós queremos fazer parte do arrebatamento, mas do jeito que a igreja está, como será, meu Deus? Mas o Senhor não perde uma batalha, Senhor. Por isso que o vento do Espírito está soprando lá nos Estados Unidos, e está soprando aqui também no Brasil e no mundo, Senhor. O Senhor vai levantar uma igreja poderosa nos últimos tempos. Vai haver um grande avivamento do Senhor. Vai haver corações arrependidos, corações quebrantados na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja aqui no Brasil também, meu Pai. Vem sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso melhorar cada dia, Senhor, me perdoa. Eu preciso de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Precisamos muito do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor nós não podemos dar um passo, Senhor. Nós não podemos nos mover, nós nos movemos em Ti. A toda honra e toda glória seja a Ti, Senhor.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para ti, Senhor. Pai, toma a tua igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós. Derrama, Senhor. Pai, que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus venha sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém.